Bora falar sobre controle de estoque, desmistificar alguns tabus que a gente tem sobre isso e te ajudar de uma vez por todas, de um jeito simples e intuitivo, a como você deve controlar o seu estoque, como você deve conduzir esse processo, se você está no início ou se você já está fazendo e está com dificuldade. Se você tem problema com o estoque, fica nesse vídeo que eu posso te ajudar. Olá, meu nome é Renata Parme e eu tô aqui mais uma vez nesse Ciência Descomplica para te ajudar com coisas do dia a dia de uma empresa que são problemas recorrentes que a gente vê aqui nos nossos clientes e que de um jeito simples a gente consegue te ajudar. Não dando o passo a passo sobre o mundo perfeito, mas aqui a gente quer focar em coisas que são aplicáveis. Então, se você já está cansado de ver vídeo em que as pessoas falam de coisas que você nem consegue, não tem recurso ou nem sabe como fazer, hoje eu vou te ajudar de uma forma mais simples e mais leve. E para começar isso tudo, a gente vai falar aqui um pouco sobre o que é estoque, como você faz o controle de estoque, enfim. Vou te dar um passo a passo aqui, então se você tem problemas com estoque, já curte aqui, comenta para mim saber que você está gostando. Já deixa aqui no seu comentário qual que é o maior problema que você tem hoje em dia aí com o estoque, que vai ser um prazer te ajudar. Então vamos lá. Estoque são os materiais que a gente tem ali dispostos, né, armazenados, seja de matéria-prima ou produto acabado, porque é importante a gente diferenciar. Por exemplo, se você é uma loja, você tem estoque de materiais, de produtos acabados. Já se você é uma fábrica, você vai ter, além do estoque de produtos acabados, você vai ter o estoque também dos materiais, dos insumos que você precisa na fabricação desses produtos. Por isso que o universo de fábrica, de indústria, é tão mais complexo do que uma loja. E por isso que a gente quer te ajudar numa forma de controlar esse estoque mais simples. Por quê? O estoque de materiais, ele vai impactar diretamente no de produto acabado. Então, qualquer erro nesses materiais, eles impactam, pode ser negativamente ou positivamente no estoque. Então, pode parar sua produção, pode aumentar seu custo e pode gerar perdas para você. E isso a gente não quer de forma alguma. Por isso a gente vai te ajudar. Então vamos lá, já falando um pouquinho sobre a importância, né, da gente planejar, da gente ter esse controle de estoque, é porque necessariamente o estoque, ele é do coração da empresa, né? A gente fala que toda empresa, ela meio que é dividida em duas partes, vendas e a operação mesmo ali, seja de produção ou seja só, né, de revenda. Mas, por exemplo, a venda, ela não funciona se não tiver estoque, seja do produto, seja da matéria-prima. E aí você precisa estar muito bem alinhado. Porque, por exemplo, imagina que eu vou falar assim, não, a forma de vender mais é fazer uma mega promoção, fazer uma mega oferta aqui nesse produto e aí não tem estoque, falta estoque. Que impressão que o seu cliente vai ficar dessa situação, né? Ele liga lá, ele vê, nossa, vi aqui que a empresa X está fazendo uma oferta muito boa e eu quero 100 desse produto. Será que você vai ter para ofertar? E aí você imagina a quebra de expectativa desse cliente. E a gente muito fala que a gente precisa sempre olhar pelo lado do cliente, né? Satisfazer o cliente. Por quê? Conquistar um cliente é difícil, mas manter ele é mais difícil ainda. A gente tem que manter esse relacionamento. E para esse relacionamento fluir, a gente tem que, realmente compreender as expectativas dele e atender essas expectativas. Então, se ele está esperando que numa oferta ele vai conseguir um preço melhor, que ele vai conseguir produto, de nada adiantou se ele chega lá e não tem esse produto. Quem nunca entrou num site que queria um produto e na hora que chegou lá estava esgotado? Isso é uma das piores coisas que acontece. Por quê? Você gerou expectativa na pessoa, você coloca às vezes ali foto daquele produto, ela foi para aquele produto e aquele produto especificamente tá esgotado. Eu sei que algumas pessoas têm isso, né? Fala sobre isso como uma forma, né, de estratégia de você colocar que tá acabado, porque aí a pessoa vai querer da próxima vez comprar mais rápido.
Mas se você chamou atenção para aquele produto, você precisa ter aquele produto em estoque, porque senão ela está gerando uma expectativa que é falsa nesse cliente. Então, por isso que o estoque é tão importante, além de gerar, né, prejuízos financeiros, gera prejuízo no relacionamento, né, com o seu cliente. Então, por isso que é tão importante a gente ter sempre um estoque muito bem controlado. Não vou falar aqui de estoque perfeito, de estoque totalmente calculado, porque isso, principalmente numa fábrica, é quase impossível se você é uma pequena ou média empresa. Se você é uma loja, é mais fácil porque são só os itens ali mesmo que você precisa controlar. Então, ou tem ou não tem. Agora, de matéria-prima, tem coisas que são muito pequenas, tem coisas que vão ter rendimentos diferentes, então por isso eu vou te ajudar de uma forma mais leve. E já te adianto que aqui eu não quero resolver, não tem como acabar com esse problema não. Eu vou te ajudar a melhorar, porque acabar realmente é uma coisa muito mais complexa, que vai demandar muito mais tempo, muito mais estudo. Então, tira da sua cabeça que você vai acabar com o problema. Aqui o nosso foco é melhorar. Se a gente fizer o básico bem feito, feijão com arroz, já vale de muita coisa. Já ajuda muito, já vai melhorar muito a sua empresa. Então, se você está esperando aí um cenário perfeito, então pode sair desse vídeo. Mas se você, como eu, opta aí pelo fazer realmente coisas que funcionem, então fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. E o primeiro passo para a gente ter um controle de estoque é fazer o inventário. O que é isso, Renata? Gente, inventário nada mais é do que a gente contabilizar realmente. É como se fosse um retrato, uma foto do seu estoque. Então ali você vai colocar, vai ter que calcular, né, realmente quanto que tem de cada insumo, e esse é o pontapé inicial. Porque a gente precisa saber o que tem, o que não tem, para a gente começar a pensar em como vai controlar isso tudo, qual que é o melhor método. A gente precisa saber qual que é o nosso cenário ali na hora. Por quê? Se eu sou uma fábrica, por exemplo, a forma de eu controlar esse estoque é muito mais complexa do que se eu sou uma loja. Agora, se eu sou uma loja que eu trabalho com vários canais, por exemplo, é Instagram, é site, aí eu tenho uma loja física, então isso é muito mais complexo do que, por exemplo, uma pessoa que só tem um canal de atendimento. Então a gente precisa analisar como que é o nosso estoque hoje em dia para a gente conseguir pensar em como a gente vai controlar. A forma de controle já é mais para frente. Então o inventário é o pontapé inicial. Para, senta, analisa, olha aí tudo que você tem, tudo que não tem, faz um cálculo, né? Escreve ali, lista esses materiais, e isso não é para ser feito só uma vez, a gente tem que fazer isso periodicamente para a gente conseguir saber se o estoque está sendo controlado realmente. Por exemplo, se você colocou que tem 10 de uma peça, foram vendidos 3 e quando você for fazer um inventário de novo, só tem 5, então quer dizer que houve um erro nesse controle de estoque. E é aí que a gente começa a pegar, né, realmente onde está defasado, se são, por exemplo, um tipo específico, num setor específico que está ocorrendo esses problemas. É muito mais fácil quando a gente entende onde ocorre o problema, da gente conseguir realmente pensar sobre o que fazer, sobre como tomar uma decisão. Então a primeira coisa é realmente fazer o inventário. A segunda coisa é propriamente dito o controle de estoque. Como que a gente vai fazer esse controle de estoque? E aí eu não vou te dar uma fórmula pronta, porque existem N formas de fazer. É realmente ver a forma que se adequa mais à sua realidade. Olha, Renata, eu sou uma empresa muito pequena, eu sou sozinho, né? Eu não tenho condição, por exemplo, de ficar ali controlando todo dia. Então, eu vou controlar por planilha. Beleza. Ah, Renata, eu preciso, né, de uma forma que seja mais segura, eu tenho mais pessoas dentro da minha empresa, então eu preciso que essas informações, elas estejam seguras em um lugar. Porque, por exemplo, imagina que você é uma empresa e você tem uma planilha para controle de estoque. É muito fácil numa planilha dar um erro, uma pessoa apagar uma célula. Agora, se você tem um sistema,
é muito mais difícil esses erros. Por exemplo, tem sistemas que fazem essa rastreabilidade do que foi feito, então tem um histórico ali do que foi feito, então você consegue saber se se a pessoa pagou propositalmente, se ela pagou às vezes sem querer, então você consegue identificar melhor, ter essa segurança maior. Então é por isso que um sistema de gestão é mais indicado quando você precisa dar acesso mais às pessoas, né? Ter um controle mais efetivo. E ele também vai te ajudar em algumas técnicas, por exemplo, no Senso a gente tem um estoque crítico, que você determina uma quantidade ali que não pode abaixar aquele estoque para você saber o que está crítico que você deve comprar, o que não pode faltar, e aí sempre está repondo. Então existem N formas, e aí planilha, papel, enfim, é a forma que mais funciona e que mais se adequa a você. Então não adianta, por exemplo, eu achar que para mim vai funcionar uma mega operação se eu sou uma empresa pequena, ou se eu sou uma empresa maior, eu tentar fazer por planilha. Às vezes o trabalho que você vai gastar ali no retrabalho, no ter que fazer inventário de forma mais constante, você está economizando numa ferramenta que você vai implementar e vai ficar mais tranquilo. Então, a forma de controlar o estoque é essencial. E o terceiro pilar é um que a gente não pode, que muitas pessoas negligenciam, que é também, vou colocar páreo a páreo ali com a questão do controle, que são as pessoas. Gente, a gente precisa de pessoas. Precisa de pessoas em tudo, no processo produtivo, seja no controle, para fazer as coisas. Então a gente precisa treinar, primeiro a gente precisa dar insumos para essas pessoas trabalharem. Então a gente precisa de ferramentas que funcionem, que ajudem essas pessoas. Não adianta você achar que vai contratar uma pessoa para ficar controlando estoque, vai dar um papel, uma caneta e vai sair tudo perfeito. Aí você está querendo um milagre, né, gente? Então isso não acontece. Então a gente precisa dar insumos para essas pessoas, mas sempre estar ali olhando, vendo como ela está fazendo, se ela pode melhorar, como que é feito. Então por isso que a gente, nesse inventário, a gente consegue identificar os erros. Eu achei que tinha 5, mas só tem 4. Então nesse setor aqui eu tenho que dar uma olhadinha. Será que não é a forma como está armazenando ou a forma como está sendo pego esse produto? Então, por exemplo, é um produto muito pequeno, na hora de pegar, às vezes caiu no chão e aí perdeu um. Por exemplo, quem é indústria, imagina prego. Como que você controla prego? Por isso que eu tô falando que, principalmente nas fábricas, é muito difícil a gente ter um estoque 100% calculado, porque tem o fator pessoas, né? Fator rendimento também, porque um tecido é diferente de um prego. Um prego é um prego. Agora, 1 metro de tecido, ele pode render um tanto hoje e amanhã ele rende menos. Sim, ele rende diferentes formas, porque às vezes o tempo, a umidade, ele encolhe. Então, principalmente nessas coisas que são mais voláteis, a gente precisa entender que tem também esse desperdício, tem essa questão do rendimento dele, além do fator pessoas também, que é muito importante. Então, se a gente alinhar o rendimento com o fator pessoas, a gente consegue ter um estoque melhor, assim, mais calculado e atendendo às nossas expectativas, às nossas demandas, que aqui o foco é realmente ser funcional e não ser algo perfeito. Não adianta eu ter lá um estoque lindo, maravilhoso, se eu tô gastando 10 horas para fazer esse controle de estoque e aí as outras coisas da minha empresa estão ficando por fazer. Então a gente precisa realmente pensar ali o que é mais funcional. E aí, você gostou desse vídeo? Tem mais dúvidas sobre controle de estoque? Tem alguma situação engraçada que já aconteceu com você? Ou alguma situação que você resolveu de uma forma diferente do que eu falei aqui? Deixa nos comentários que vai ser um prazer escutar e te ajudar e entender melhor como que funciona cada vez mais aí o controle de estoque nessas empresas pelo Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, já manda para aquela pessoa que está precisando controlar estoque, para aquele funcionário que lida com isso, para ele entender também o seu lado, né? Como que é complicado e para ele saber que
A gente está aqui para ajudar e buscar, né, cada vez mais conhecimento e cada vez mais coisas para aprender. Então, se você gostou, já curte, compartilha e se inscreve. E eu te vejo na próxima.